Saudações pessoas, tudo bem com vocês? Muito bem, eu queria fazer um vídeo falando sobre como funciona mais ou menos a atuação de um agente revolucionário ou, no caso, um idiota útil, tá? Por quê? Eu preciso e acho necessário você rebater, né, eu rebater e outras pessoas também, rebater algumas pessoas que propagam certas inverdades sobre várias situações que nós vivemos atualmente, entre outras coisas que já aconteceram no passado, enfim. Por que isso é importante? Porque você precisa desmascarar essas pessoas e precisa levar até as pessoas que assistem, né, youtubers e outras mídias, têm acesso a outras informações, você precisa levar a verdade sobre o que acontece, né, realmente para essas pessoas. Então, muito bem. Vejam só, eu vou dar alguns exemplos aqui de alguns vídeos meus, tá? Para vocês, vamos assim dizer, compreender um pouco melhor isso daqui. Então, muito bem. Então aqui tem alguns vídeos, né, que eu fiz, onde eu abordei alguns assuntos que envolvem os movimentos sociais que são fomentados, né, por essas pessoas que estão no poder, o movimento esquerdista e tudo mais. Então, por exemplo, o Boticário, mais do mesmo. O que a gente percebe? Que esses vídeos, né, especificamente, eles possuem uma quantidade de dislike, né, de negativos, muito superior aos vídeos que eu falo e abordo sobre outros assuntos. Isso é muito comum. Então vocês podem observar no vídeo que eu fiz sobre o Boticário, nós temos aqui 590 para 630, né? Um vídeo que eu fiz sobre a questão de toda a polêmica que gerou aquela travesti que apanhou dos policiais e tal, aquela história, né? Vocês podem ver que tem aqui uma proporção de 510 para 218. Aqui temos no vídeo que eu fiz sobre a questão do movimento feminista, nós temos aqui 574 para 332, né? Aqui o vídeo que eu fiz desmascarando o canal das bi, nós temos 1102 para 1667, tá? Agora vamos pegar aqui um outro vídeo qualquer aqui até na lateral, sei lá, aqui uma questão de conta fake, parará, tudo mais. Saudações. Então, você pega uns outros vídeos meus aqui, vocês observam que, por exemplo, nós temos uma média de 11 até uns 32 dislikes. Então o que isso quer dizer? Nós conseguimos perceber em alguns vídeos que você aborda alguns assuntos que envolvem o movimento social, como feminismo, movimento LGBT, racismo e entre outras coisas, você percebe que existe uma movimentação maior e uma negativação maior desses vídeos, né? Por quê? Como funciona isso, né? Porque muitos negativos e muitos comentários nós sabemos que vem da militância paga, né, os MAVs. Mas tem muitas pessoas que fazem isso porque acreditam na causa, realmente, né? Colocaram na cabeça dessas pessoas de tal forma todas as ideologias, né, de todos esses movimentos, eles acreditam que realmente eles estão lutando contra uma espécie de maldade que no caso eu estou espalhando por aí, né? Então eu acabo cometendo o crime de falar a verdade, né? E eles estão ali lutando para defender uma mentira, né? Então, muito bem. Como é importante esse vídeo, tá, pessoas? Para quando eu fizer algum outro vídeo comentando sobre algo ou várias coisas, né, que esses youtubers por aí costumam falar sem saber ou sabendo, né, e sendo apenas ali cumprindo um papel de canalha, é importante vocês entenderem o que eu vou colocar nesse vídeo aqui. Então, assim, como funciona, né? Por que essas pessoas acabam tomando essa posição? Muitas pessoas não ganham nada para isso e defendem a causa revolucionária, né? Isso é como eu já falei em outros vídeos, né, sobre a questão de Antônio Gramsci, né? Uma das ideias de Antônio Gramsci é mais ou menos isso. Você transforma as pessoas em agentes revolucionários sem que eles saibam, né? É meio que assim, existe na sua metodologia, né, de ensinamento, não é? Porque às vezes a gente fala que essas pessoas são doutrinadas, mas usar o termo doutrinação, né, as pessoas são doutrinadas, não é correto. Porque quando você vai doutrinar alguém, você explica o que você está fazendo. O que essas pessoas fazem, não, eles enganam as pessoas, eles colocam ideias nas cabeças das pessoas sem que elas percebam. E daqui a pouco elas estão fazendo tudo que os caras querem sem perceber e ainda achando que estão salvando o mundo. Então, assim, o que não deu certo no começo? Eles queriam implantar um tipo de governo, um tipo de sistema, e as pessoas teriam que aceitar aquilo,
né? Então esse processo de Antônio Gramsci é meio que uma coisa inversa. Você vai preparando as pessoas, elas vão adquirindo uma forma de viver e de pensar, né? Eles acabam pensando de uma maneira revolucionária. E quando o regime chega, né, o sistema ele chega, as pessoas o recebem sem perceber. Então, assim, a mentalidade revolucionária já está impregnada na cabeça dessas pessoas de tal forma que muitas pessoas acreditam hoje que o Brasil realmente é um país extremamente livre. Eles não percebem que nós estamos já em meio a uma certa ditadura e acham que está tudo ok, né? Que nem, por exemplo, o vídeo sobre a questão do sal, onde o Estado agora ele interfere até naquilo que você vai comer, né? Então a questão do sal, né? Que não pode ter mais sal na mesa dos bares e restaurantes e tal. Então, assim, eles estão controlando aos poucos, né? Uma outra coisa que você acaba vendo, você acaba percebendo o poder que essa ideologia vai tomando, é que eu já escutei de boca de pessoas as coisas assim do tipo: você compartilha algo que fala contra esse tipo de movimento social e a pessoa fala assim: eu tive vontade de compartilhar isso daqui, mas eu não compartilhei porque eu tenho receio, eu tenho medo, porque eles podem vir contra mim. Por quê? Porque eles espalham várias mentiras, né? E além de você ir acuando as pessoas, muitas pessoas abraçam essa causa e vai automaticamente contra você, e às vezes até mesmo sendo seu amigo, né? Então você replica lá uma coisa que fala sobre, por exemplo, que contra a propaganda da Boticário, por exemplo. Automaticamente vem todo o batalhão de Maves e também junto os agentes idiotizados, os agentes imbecilizados por essa ideia. Eles já são agentes revolucionários, trabalham para o movimento comunista socialista gratuitamente e não percebem. Tá? Então é assim que funciona. E nós vemos atualmente muitas pessoas assim, né? E para que serve esse movimento? Então o poder, né, desse pessoal que está na presidência, no poder aqui no Brasil, a força deles vem exatamente desses movimentos sociais. Se eu fizer um vídeo aqui de, sei lá, meia hora, xingando a Dilma, eu faço um vídeo aqui de meia hora, Dilma ladra, Dilma é isso, Dilma é aquilo, meia hora xingando a Dilma, eu não vou receber tantos dislikes como eu já não recebi em alguns outros vídeos que eu já fiz falando sobre Dilma, Lula e entre outras coisas. Eu não vou receber tantos dislikes e tantos comentários ofensivos, tantas ameaças, não vou receber a mesma quantidade se eu fizer um vídeo falando sobre a questão LGBT, por exemplo, tá? Porque assim, se você atacar diretamente esses movimentos sociais, você vai dissipando a força dessas pessoas que têm o controle do Brasil. Controle entre aspas, mas pode-se dizer que sim, que tem um certo controle do Brasil. Por quê? Porque você vai estar minando aquilo que mantém o povo naquele rebanho, naquela maneira de pensar comum, que ficam debaixo da asa do Estado, as pessoas que não pensam por si só. Então quando você começa a dissipar e mostrar a verdade sobre esses movimentos, ali você vai acabando com a base que sustenta toda essa mentira, que seria a propaganda da infraestrutura. Então, através de propaganda, essas pessoas vão transformando as pessoas em agentes revolucionários, que lutam pela causa revolucionária e não percebem. E eles são bastante úteis, como por exemplo, no meu último vídeo eu falei sobre a questão do Lula, né, está recebendo lá um prêmio, está tentando, né, receber o Prêmio Nobel da Paz, e eles precisam tirar o Lula da evidência, eles têm que deixar o Lula menos evidente, eles precisam gerar uma certa polêmica e criar um certo assunto para que as pessoas comecem a debater e falar, esquecer aquilo que seria mais importante, para que eles possam, nesse meio tempo, recuperar a imagem do Lula, né? Então o que acontece? É bem similar na época das eleições, quando caiu o avião, morreu lá o candidato e tal, e começou a surgir na mídia e nas redes sociais comentários sobre um possível assassinato e tal, tudo mais. De repente surgiu na mídia aquela menina que chamou o jogador de macaco. Vocês estão entendendo? Conseguem perceber para que serve? Para que serve você ter esse controle da propaganda? Então, assim, eles soltaram na mídia, automaticamente, junto com os agentes idiotizados, né? A militância também começou a promover a propagação desse assunto. Rapidinho sumiu, não falava-se mais nada sobre a queda do avião.
Então surgiu o nome do Lula, né, na questão lá de receber milhões em torno de todo aquele escândalo de corrupção, Petrolão e tudo mais. E de repente, tudo está girando em torno, todos os assuntos estão aí girando em torno da questão da crucificação da parada gay. Então, assim, é assim que funciona. A força desses caras estão nesse tipo de movimentos sociais que eles propagam. Então, se vocês podem tirar a prova, né? Às vezes acontece de você receber até uma quantidade de negativos a mais quando você fala diretamente de alguma outra pessoa que tem uma certa fama, né? Aí, claro que os puxa-sacos dessas pessoas virão em sua defesa, né? Então você acaba recebendo uma negativação um pouco fora do normal. Mas, assim, você pode ter certeza, quando você fala sobre qualquer assunto que envolve ali a fonte de força desses esquerdistas, desses movimentos marxistas, cultural e tudo mais, aonde está ali a fonte de força desses caras, quando você começa a colocar a verdade sobre aquilo, é nesse vídeo que você será mais bombardeado. Tá? É só vocês prestarem atenção. Através da militância paga e através dos idiotas úteis, né, que pensam que estão salvando o mundo, mas eles já são revolucionários dessa causa. Através desse processo, você vai moldando a cabeça da pessoa para que quando realmente o regime seja implantado, ela já esteja de tal forma dominada por esse pensamento que ela acaba não percebendo e acaba aceitando todo tipo de lei, de bizarrice, todas as coisas que estão ali destruindo a nação onde ela vive, e ela ainda acredita que está salvando o planeta, que está salvando o mundo, está salvando a própria nação, né? E todas essas pessoas, quando se joga na mídia um assunto que envolva questões religiosas, morais, homossexuais, raciais, quando acontece isso, vários canais de YouTube automaticamente já se levantam para dar a sua opinião, favorecendo, obviamente, o movimento marxista cultural, né? O movimento marxista, e eles já fazem lá o seu vídeo, obviamente, defendendo. Muitos são canalhas, sim. Muitos, nota-se muito facilmente que tem rabo preso e recebem algo, ou alguma verba, alguma coisa de instituições, ONGs, para manter aquele canal vivo, né? Então, são aquelas pessoas que fazem de caso pensado, são canalhas, e tem aqueles outros youtubers que simplesmente se levantam a favor dos movimentos marxistas porque são idiotas mesmo, né? Então, em alguns vídeos que eu vou tentar rebater aí durante a semana e tal, algumas pessoas, alguns são canalhas mesmo, e alguns são idiotas úteis, porque assim, não tem como você classificar essas pessoas de outra forma, né? Eles apoiam o movimento assassino e tudo mais. Então, assim, ou a pessoa não sabe o que está fazendo, ou sabe o que está fazendo e já passou por cima do seu caráter, já não tem mais escrúpulos, né? E isso forma, então, toda essa massa. Então é por isso que você vê imbecis como Cauê Moura, Felipe Neto, Canal das Bia. É por isso que você vê esses canais, né, assim, com bastante seguidores. Porque parte desses seguidores e parte dessas opiniões e parte desses likes e comentários são da própria massa dos próprios maves, que estão ali para isso, para favorecer, dar like e fazer comentários positivos, para que pareça que aquilo que eles estão colocando nos seus vídeos são coisas assim que são bem recebidas pela população. Eles fazem ali uma propaganda mentirosa, né, o que seria a infraestrutura, né, uma estrutura de propaganda para convencer as pessoas de que qualquer posicionamento contra as propostas e as ideias marxistas, esquerdistas, comunistas colocam essa pessoa contra, obviamente, numa condição de criminoso, antiquado, a pessoa que gera ódio, ele incita a violência. Tá? Então, quando você observa um vídeo desse, vários positivos e vários comentários a favor, muitos são de fakes, que inclusive eu já vi alguns fakes que comentaram coisas positivas em vídeos dessas pessoas, vieram aqui fazer comentários, ofensas, ameaças, e negativaram o meu vídeo, né? São maves. E parte de outros comentários são desses agentes revolucionários que já tem a sua cabeça funcionando de uma maneira que favoreça o movimento marxista cultural. E sem perceber. É esse
esse, eu vou dizer trunfo, mas né, porque foi uma das vitórias, foi um trunfo dessa ideologia do marxismo cultural, tá? Um ponto assim que através do gramscismo esse povo conseguiu foi isso: transformar as pessoas sem preparo, sem estudo, sem conhecimento em agentes revolucionários que trabalham gratuitamente para a destruição, né, do próprio país onde eles moram, onde eles habitam. Tá? Então é assim, pessoas, que funciona. Então muitos youtubers, posso dizer muitos mesmo, não só youtubers, mas pessoas, blogueiros, pessoas que estão na mídia, TV de canal aberto, até mais, muitas pessoas pensam assim, porque eles ensinaram assim, martelaram na cabeça deles, desde pequenos na escola, nunca procuraram conhecimentos por fora, eles são hoje agentes idiotizados e são agentes revolucionários que trabalham gratuitamente para o governo. Então, essas pessoas costumam às vezes até falar alguma coisa contra o governo: roubaram, eu fui na rua, protestei e tudo mais. Mas se ao mesmo tempo ele está ali favorecendo o movimento gaysista, racista, ecologista, todos os movimentos sociais, né, que fazem parte da propaganda esquerdista, não adianta nada ele falar que foi protestar na rua. Porque eles nunca com esse tipo de coisa, eles estão fortalecendo o seu inimigo e nunca vão conseguir atingir verdadeiramente ali o seu ponto fraco, né? Então eis a complicação. Tá? Então esse vídeo aqui é importante para que vocês compreendam quando eu fizer algum vídeo, for rebater alguma pessoa que fala a favor do movimento esquerdista, estejam cientes que em vários casos você está lidando, você está enfrentando com um agente revolucionário gratuito, né, que está trabalhando para o próprio governo gratuitamente e não percebe. Em alguns casos temos alguns canalhas mesmo, são aquelas pessoas que já passaram por cima do seu caráter, estão ali para ganhar dinheiro, quer mais que se foda, então o que tiver na moda eu vou falar, não tem escrúpulo nenhum, eu vou mandar para frente porque eu quero somente ver o meu. Então você sempre vai ter somente duas posições para pessoas que estão ali favorecendo, né, o marxismo cultural. Ou eles realmente são canalhas, ou eles são muito idiotas, ou são agentes, né, da revolução idiotizados, fazem o papel da esquerda de graça. E o pior de tudo, ainda acham que estão salvando o mundo. Agora, aqueles caras são canalha mesmo, né, que sabem o que estão fazendo, também é foda, porque o cara ele não está preocupado com os outros, ele está preocupado só com o dele. Então assim, eu preciso me dar bem, o resto que se foda. Então é por isso que eu falo, todo mundo que defende ideologias esquerdistas só tem duas classificações para ele: ou o cara é um idiota útil, ou o cara é um canalha, né? Como é que você se livra desse tipo de coisa caso você seja um idiota útil? Conhecendo o inimigo que você está enfrentando, estudando sobre ele, entendendo como ele age, como ele faz para mudar a cabeça das pessoas. Tá bom? Bom, muito bem, pessoas, era isso que eu tinha para comentar nesse vídeo, tá? Porque realmente fica muito claro nos meus vídeos, em vídeos de várias outras pessoas. Você quer ser negativado? É só você fazer um vídeo falando a realidade sobre esses movimentos sociais, tá? Automaticamente a militância vai ver e vai vir, e os agentes revolucionários idiotizados também virão e farão ali o seu papel, né, no qual eles foram ensinados sem perceber a fazer, e estão fazendo, né? E ainda se acham superiores, porque a grande maioria fala, vou falar também, aquele cara ali que está falando a verdade precisa ser calado. E vão lá e tentam destruir o cara de uma forma ou de outra. É assim que funciona, ok? Muito bem, pessoas, era isso que eu tinha então para dizer nesse vídeo. Espero que as informações tenham sido úteis para vocês de alguma forma. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até os próximos vídeos. Valeu, fui.